O Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Olá, Josival, bom dia. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Essa agenda internacional de Hugo Mota com Arthur Lira demonstra uma consolidação, né, desse acordo que vai se firmando aí para os próximos meses. A movimentação de Hugo Mota em Brasília, ele já se movimentava muito na sombra. Eu vou dizer na sombra, não era na sombra ruim, não. Ele não busca o holofote por holofote. Ele já se movimentava bem. É tanto que consegue, quando se menos percebe, é o mais cotado para ser presidente da Câmara. Mas como ele virou candidato, então a imprensa começa a mostrar mais. E aí está se percebendo que ele se movimenta muito, né, ali do lado de Lira, na Câmara, em eventos, em ações que exigem articulação política no Congresso Nacional, em ações que juntam, que levam o Congresso para a relação com o Executivo. Então ele tem se movimentado bem. Esses dias aí ele tem dito que essa preocupação dele, que o que ele quer mesmo é juntar da extrema esquerda à extrema direita, tá certo, numa chapa se não consenso, mas de muita, quase consenso, e tá ficando mais ou menos claro que ele talvez seja o único nome capaz de fazer isso. Tem uma movimentação do Elmar Nascimento, que antes era o candidato de Lira e que agora tá na oposição. A proposta de Elmar Nascimento é tentar atrair o PT. Tá? Então, se ele acha que se atrai o PT, ele concorreria. Mas essa proposta de Elmar Nascimento pode ser, por exemplo, pode colocar o PT numa disputa ainda mais severa com o bolsonarismo e outros segmentos do Congresso Nacional. Continuar gerando atrito. A ideia de Lira e com Hugo Mota é que os atritos diminuam no Congresso. Qual é a proposta de Elmar Nascimento? Atraindo o PT, dizendo que ele vai considerar o PT como a maior bancada do Congresso, e o PT então teria os cargos que quisesse na mesa, menos a presidência. Então dá mais cargos à mesa para o PT. Isso teria que haver uma reviravolta do ponto de vista legal, que eu acho que não vai poder. Por quê? Porque a maior tem os blocos formados, e o maior bloco formado até agora é o bloco que é formado pelo republicano, Republicanos, União Brasil, eu acho que são três partidos grandes. Então, e aí tem que obedecer à lógica dos blocos. Mas tem essa luta aí. O PT ainda não se decidiu, acho que vai decidir aí por volta do dia 28, antes, mas esse processo tá andando. O líder do PT já disse: Hugo Mota é o nome apropriado para o momento, porque é aquele que vai diminuir os atritos entre o governo e o Congresso, bancada de direita e bancada de esquerda. Continuaremos acompanhando atentamente essas movimentações que pode colocar um paraibano como um presidente de um dos poderes. Interessante que já passou provavelmente a fase, já vasculharam a vida dele. Sim. E artilharia pesada. Artilharia pesada já vasculharam, não encontraram nada pesado. Eu acho que ele já passou por a fase das investigações. Falar agora da disputa eleitoral. Jovem Pan, eleições 2024. Pesquisas eleitorais em Campina Grande têm colocado fogo nessa reta final da disputa pelo segundo turno. A pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Record e que ouviu 1.000 pessoas entre os dias 19 e 21 de outubro, aponta que Bruno Cunha Lima tem 53% das intenções de votos contra 47% de Dr. Johnny em sua relação a votos válidos. A margem de erro é de 3 pontos, o que coloca a possibilidade de uma chegada ali empatada, um empate técnico entre Bruno Cunha Lima e Dr. Johnny. A pesquisa foi registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre o número PB 03761/2024 e tem um nível de confiança de 95%. A partir disso, a campanha de Johnny já tem colocado ali a campanha centrada numa possível virada, né, Josival? É claro que quem está atrás geralmente faz essa reta final
já se pegou aqui, reta final, já teve campanhas históricas, homéricas aqui. Acho que teve uma campanha de Ricardo Coutinho para prefeito, 2004, a campanha de Ricardo Coutinho, 2010, para governador. Eles fizeram essa reta final muito forte da campanha mais emocional, né? Mais emocional. Em alguns momentos também Lula, em campanhas presidenciais, quando ele perdia, fazia... O Lula lá chegou nesse momento assim... Queiroga está fazendo João Pessoa mesmo distante, né? De Cícero mesmo distante, ele está falando virou. Mas só vira emoção mesmo quando tem probabilidade, quando tem real chance disso. Então, por exemplo, uma pesquisa nesse momento em Campina Grande, que dá um empate técnico, uma possibilidade, então cria a emoção, cria o clima. E faz com que o outro lado também faça uma campanha de manutenção muito forte. Então, provavelmente eu digo assim, mas é uma forma de falar, mas a reta final da campanha em Campina Grande será muito mais animada, mas muito mais animada do que a de João Pessoa. Só lembrando que a apuração você vai acompanhar aqui na Jovem Pan João Pessoa, assim como no primeiro turno, estaremos juntos aqui informando voto a voto a apuração em João Pessoa e Campinas. Aquele debate final da campanha que aqui é na quinta-feira, em João Pessoa, lá em Campina Grande vai ser na sexta. Então tem mais tempo ainda para fazer campanha na quinta-feira, porque na sexta e na sexta-feira. E vai ser assim, provavelmente um debate muito, muito acirrado. Falando sobre a movimentação aqui em João Pessoa, como é que está essa reta final da campanha? Ontem a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro esteve aqui na capital e hoje o prefeito Cícero Lucena faz aquele evento, né, que é chamado Ciceroca, que é uma espécie de folia na campanha eleitoral. Antecipada, folia da campanha eleitoral. Eu fiquei acompanhando ontem a história da visita de Michele Bolsonaro, embora eu considero que o impacto da visita de Michele Bolsonaro não está no ato público, né? Não está no ato público. Poderia até ser dispensado o impacto da campanha de uma visita de Michele Bolsonaro está na rede de comunicação que ela tem com as igrejas evangélicas, com o bolsonarismo, com o conservadorismo, enfim, a presença dela por si só já tem esse efeito. O ato público, quando eu vi o ato público, talvez não seja o lugar mais apropriado, enfim. E aí o que gerou foi uma discussão, se o ato público foi grande ou não foi grande, gerou essa discussão com troca de fotos, enfim, para lá e para cá, com disputa nas redes sociais. Provavelmente não foi o ato que os bolsonaristas esperavam, mas não é que os queiroguistas também esperavam, mas não é isso não. O impacto da visita de Michele vai ser medido por outras formas. Também tem um momento que ela chegou e ela veio e eu acho que ela cumpriu aquilo que tinha que ser. Ela passou muito mais tempo em João Pessoa do que se imaginava, uma noite, um dia inteiro, e visita escolas, enfim. Então ela fez a parte dela. A parte dela foi feita, resta saber se a estas alturas do campeonato tem algum efeito nas urnas. Tem circulado bastante um vídeo dela que foi até a Escola Internacional Cidade Viva, do pastor Sérgio Queiroz, e ali um dos estudantes teria feito uma piadinha, né? Esse vídeo está circulando bastante em relação ao imbrochável que o conservador Bolsonaro sempre coloca esse tipo de piada. Como o Bolsonaro faz o sexismo muito forte, ele tem uma comenda, ele não deixou isso morrer não. A comenda que ele sai distribuindo, inclusive ele distribuiu para várias pessoas aqui em João Pessoa quando veio. O imbrochável, como é? São três coisas. O imbrochável, não sei o que, termina com incomível. Três frases, três expressões, três vocábulos que ele usa nessa comenda. Sexista. E aí levou um aluno a levar para o sexismo também. Gritou lá de trás, enquanto ela Michele distribuía autógrafo, um estudante gritou: Michele, Bolsonaro é imbrochável mesmo ou não é? Diz aí! E sob os olhares dos outros foi bastante atrevido, eu não sei o que é que vai resultar, mas interessante, foi descontraído.
Josval, só acrescentando uma informação aqui, o debate em João Pessoa, o último, também será na sexta, assim como em Campina Grande. Na sexta, né? Me informaram aqui os 2 debates acontecendo na sexta-feira, bem na reta final mesmo da campanha. Tá certo. Vamos falar agora sobre a operação que tem acontecido aqui em João Pessoa e também a situação que ela desencadeou em relação a Dinho Dosley, presidente da Câmara. Ontem ele retornou à Câmara depois do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, suspender os efeitos da decisão em primeiro grau, em que tirava ele da função de vereador e, consequentemente, de presidente da Câmara. Dinho não deu entrevistas, mas fez um pronunciamento logo na abertura da sessão. A gente acompanhou, vamos ouvir o que ele disse. Sempre confiei e mantenho a minha confiança na justiça. Fui afastado do cargo com base em ilações maliciosas, com o objetivo de atingir a minha honra. Numa clara tentativa de terceirização das minhas responsabilidades. Como é que você avalia a postura desse retorno de Dinho à Câmara? Só para a medalha de Bolsonaro é imorrível, imbrochável, incomível. Tá aí. Pois é, essa história foi muito questionada. Eu ontem já falei aqui sobre o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral e me parece que o afastamento, pelo entendimento de se você coloca 6 juízes, 7 juízes, de uma corte, 6, porque a presidente só votaria em caso de empate, mais um Ministério Público, a Procuradoria-Geral, se 6 juízes decidem numa direção, então você vai imaginar que, na verdade, aquela decisão, do ponto de vista jurídico, é a mais correta, então o afastamento não teria sido justo. Fazer um julgamento assim, se você pega que foi uma decisão de uma corte, de um tribunal. E Dinho voltou ele está atribuindo, quando ele, pelo que eu entendi, quando ele diz assim, que sofreu ilações e tal, vítima de ilação, ele não está dizendo que foi a justiça, mas eu acho que ele está atribuindo ainda a Raíssa Lacerda, que na semana anterior foi quando ele cunhou essa frase lá atrás. Então, com relação a isso, é sempre muito chocante para qualquer pessoa, para qualquer político, para qualquer situação, você ter uma operação da Polícia Federal na sua casa, você ter medidas cautelares, você ser afastado de funções, embora depois você retome, e você, então, ainda ter que usar, por exemplo, tornozeleira. Isso é muito chocante. Provavelmente acho que os próprios políticos, quando eles começam a ser atingidos pelas coisas, eles terminam aperfeiçoando. Mas, veja bem, são várias decisões que são tomadas no curso do inquérito que podem condenar uma pessoa, a condenação, que eu digo aqui, a condenação da opinião pública para o resto da vida. É ruim isso. É ruim. Às vezes a pessoa começa uma ação aqui de investigação e depois a pessoa, na justiça, 8, 10 anos depois, se livra de todas as acusações. Não consegue as provas. Mas aí daqui a 10 anos você não consegue reparar, né, mudando a imagem, né? Ontem eu estava conversando com a pessoa, estava falando sobre isso, inclusive com vários jornalistas, e tinha uma pessoa na mesa que foi acusada de vários crimes durante um período. Saiu manchetes estampadas aqui em todos os jornais. E 5 anos depois a pessoa se livrou de todos os crimes, né, de todas as acusações. E ela muito triste, dizendo, não saiu uma manchete, saíram 8 ou 10 manchetes contra, mas depois, então, tem essas coisas que eu acho que é preciso. Com essa história da divulgação rápida, é muito bom. A democratização da informação, da comunicação é um processo irreversível, fantástico. A internet trouxe isso, a democratização da informação, mas também tem os lados perversos que estou dizendo que Dinho vai se sair, vai ser livre ou não vai ser livre. Estou só julgando aqui que os 7 desembargadores decidem uma coisa contra a outra, mas a situação já está colocada para todo mundo. Um primeiro ato do presidente Dinho nesse retorno foi dar posse a Renato Martins, que é do Avante e assume a vaga ocupada até então por Raíssa Lacerda, mas houve um entendimento do TRE
de que a suplência do professor Gabriel não deveria ter ido para Raíssa Lacerda e sim para o Renato Martins, isso porque Raíssa trocou de partido e foi para o PSB. Conversei com o Renato Martins durante essa posse, vamos ouvir. A primeira coisa, nós vamos tentar fortalecer, por exemplo, lavanderias públicas nos condomínios residenciais, defender gestão condominial nessas residências, que muitas vezes a falta de uma gestão condominial faz com que oportunistas, delinquentes, tomem conta desses condomínios populares. Nós vamos defender que a gestão condominial já foi tratada com o prefeito Cícero, ele concorda com isso, ele vai sancionar a nossa lei, para que a partir daí a gestão condominial pela sociedade civil de bem daquela comunidade possa gerir, por exemplo, lavanderias comunitárias, onde aquela mãezinha que não tem dinheiro para comprar uma máquina de lavar, vai no seu condomínio, fala com a sua presidenta, lava a sua roupa de maneira mais fácil, menos onerosa, tomando menos tempo e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Porque assim, é dessa forma que nós vamos vencer todos os inimigos da democracia, dos delinquentes, dos marginais aos maus políticos. Josival Pereira, hoje o legislador, não é, coloca não só propostas de lei, mas também de coisas concretas que quer fazer, porque tem ali uma emenda, tem uma destinação de recurso e pretende aplicar nessa área. Renato Martins vai ter pouco tempo, mas promete apresentar uma série de projetos de lei, inclusive alguns que não foram sancionados pelo ex-prefeito Luciano Cartacho, na época ele fazia dura oposição. Ele disse que conversou com o prefeito Cícero, que Cícero vai adotar algum desses projetos deles, sobretudo esse dos condomínios. Esse dos condomínios, da gestão condominial, eu acho interessante, muito interessante. Eu já acompanhei um pouco a entrega de residências, de condomínios residenciais, e acho que tem essa falha, esse defeito na hora de entregar os condomínios. Acho que pode ser adotado. Esse da lavanderia nos condomínios, também não sei se, acho que dá, mas poderia ser já na construção, já ser colocado. Enfim, tem um detalhe sobre Renato Martins. Ele é um estudioso, ele é preparado, ele não é ele, independentemente disso, ele gosta de estudar, inclusive eu acho que ele está fazendo pós-graduação aí, enfim, ele gosta de estudar a história pública, enfim. Para as pessoas que não conhecem Renato Martins, não vai ter tempo de agir qualquer coisa, ele já foi vereador, e um vereador extremamente inquieto, foi eleito em 2012, na primeira gestão do Luciano Cartacho. Era ligado a Ricardo Coutinho, depois se afastaram. Mas já anunciou que vai fazer parte da base de Cícero Lucena. Exatamente, porque está no partido, inclusive estava lá o prefeito de Cabedelo na Câmara, com desenvoltura e dizendo que já foi convidado para fazer parte da equipe de Cícero. De Cícero, exatamente, para ser secretário de Cícero, até porque revelando. Nos próximos 2 anos ele vai estar ali sem cargo. Desempregado. Obrigado, Josival, até amanhã. Até amanhã. Intervalo rápido, a gente volta já.